Oi, turma, do livro No Rumo do Mundo de Regeneração, de Valdo Franco, Manuel Filomeno Miranda, no capítulo 8, Em Pleno Campo de Batalha, vamos dar continuidade. Todos estávamos conscientes das magnas responsabilidades que nos diziam respeito. Em profundo silêncio de meditação, recordei-me de quando Jesus chamou os amigos e os enviou, 2 a 2, a Galiléia e seus arredores, a fim de prepararem o solo para a ensementação do Evangelho. Guardando as distâncias próprias, éramos os seus novos discípulos, visitando os grupamentos que o iriam receber. Uma onda de alegria desconhecida me invadiu o ser e assim que chegamos à nossa sede, busquei o repouso com a imaginação incendiada de expectativas e ansiedades. O dia abençoado raiou brilhante em convite à ação do bem e triunfo. Jamais as sombras logram vitória, porque basta um raio de luz para diluir a treva. Aqui, esse daqui eu gosto de ouvir. Sempre tem em palestra alguém falando isso. Né? Um raio de luz dilui as trevas, gente. Né? Assim como o exemplo de amor para vencer os bastiões da ignorância e ali implantar as bênçãos da esperança e da paz. Permanecia a psicosfera densa e cinza escuro que nos confirmava o desequilíbrio dos pensamentos humanos. Então, toda vez que a gente pensa, a gente cria aí... Já viram aquelas figurinhas, né, que passam em internet ou história em quadrinhos, né? A pessoa tá triste, tá brava, não aparece lá as figurinhas, né? De estrelinha, de nuvem, com chuvinha. Então, aquilo ali, na verdade, existe. É a nossa energia, né? De acordo com como está a nossa energia, vai aparecer essas nuvens densas, pesadas, né? Imagina, na época de pandemia, como que ficou o nosso planeta? Como é que ficou em cima das nossas cabeças essa nuvenzinha preta, carregada, né? Tristeza, angústia, solidão. Muitas pessoas ficaram sem rumo, sem perspectiva, sem esperança e até mesmo sem fé. Né? E isso só foi aumentando. A espiritualidade, para trabalhar isso, primeiro tem que limpar parte dessa sujeira toda, né? As conversações com as compreensíveis exceções eram de baixo nível. Acabei de falar isso no Palavras de Vida Eterna, né? Conversa de baixo nível, de baixo padrão vibratório. O que vai acontecer? É uma soma de energia que vai trazer ainda mais tristeza, ainda mais angústia, ainda mais a falta da solução dos problemas, porque fica aquela confusão mental, né? As conversações com as compreensíveis exceções eram de baixo nível, algo que a sociedade se acostumara com facilidade. Entremeando os diálogos com expressões chulas, num modernismo vulgar, típico da vida moral de cada qual, e o número de espíritos viciosos, vulgares, zombeteiros e vingadores era expressivo. Lógico, à medida que você baixa o seu padrão vibratório, você quer o quê? Que tipo de companhia? Né? Os obsessores vão entrar, eles vão entrar em cena. Né? A partir do momento que você desvincula o teu pensamento com a espiritualidade superior, aos seus anjos de guarda, seus protetores, seus guias, os seus mentores, quando você para de pensar em coisas boas, você está dando uma margem enorme para que os obsessores venham se manifestar. E eles adoram quando eles conseguem achar energia negativa, que é o que atrai eles, é o que eles querem, né? Então imagina o tamanho de problema que a espiritualidade está encontrando aqui, olha só. A grande maioria havia sido libertada das regiões de pânico e expiações sórdidas, facultando que essas populações, antes prisioneiras dos refúgios punitivos, pudessem agora conviver com os reencarnados de mais ou menos quilate emocional, do mesmo quilate emocional, dando vaza a vinculações perigosas, por se tratar de um outro tipo de epidemia, a de natureza moral. Pior do que a
pandemia foi a epidemia de natureza moral. Então, a gente tinha tudo, como eu já falei em outros vídeos, para a gente evoluir através dessa situação da pandemia. Se a gente tivesse tido calma, equilíbrio, se a gente tivesse tido fé, se a gente tivesse se unido, né? E não como eu falei ontem a respeito das formiguinhas, né? Você pisa no formigueiro, as formigas tudo se espalha. A gente se espalhou e aí sai gritando, salve-se quem puder. Não é assim que funciona. Serviu de exemplo? Né? Se esse episódio serviu de exemplo, tá válido. Na próxima vez que acontecer, e certamente vai acontecer porque é necessário, né? A gente vai por outro caminho. Ao invés de separar todo mundo, de sair gritando desesperado, não. Ora, vigia, confia, se une às pessoas que você ama, cuide das pessoas que você ama, seja cuidado, faça seus tratamentos, né? Não deixe de ir a médico, não deixe de frequentar a sua religião, não pare no tempo, né? Faça a sua parte, né? Vai se protegendo como pode, mas não deixar de acreditar e de agir, porque muitos deixaram, muitos, não é que a palavra pecar, mas erraram ali, né? Então, vamos procurar na próxima situação a gente saber sair dela de uma forma diferente, né? Sirva de exemplo. Os grupos humanos invariavelmente se encontravam enleados nas teias mentais e emocionais desses desencarnados, que se lhes agudizavam as preocupações, os problemas em que se encarceravam de natureza servil. Então, esses desencarnados, através dessa chamada nossa, né? Porque começa a falar, pensar só coisa negativa, a gente está atraindo eles. Nós tiramos muitos desencarnados de onde eles estavam lá quietinho, mas pelo nosso pensamento nós fomos atraindo. Então, aqui ele está falando para a gente o quê? Que não se deve fazer isso, que nós não devemos nos permitir essas ligações mentais com um padrão vibratório mais baixo, né? Certamente outros grupos destacavam-se, formando uma psicosfera saudável, demonstrando que no pântano os lírios são mais perfumados e que uma faixa imensa da sociedade mantém valores éticos e comportamento compatíveis com as suas crenças religiosas, todas muito respeitáveis ou mesmo filosofias comportamentais edificantes. Então existia também não só gente que estava lá puxando os desencarnados, né, que vem de um padrão vibratório baixo, mas também tinha grupos de pessoas que são responsáveis, que tinham fé, que tinham a esperança de que tudo aquilo fosse um momento passageiro, né, e se juntaram nesses momentos, né. Eu lembro que quando começou essa pandemia, teve o escritor, né, que ele também é orador de casa espírita, o De Luca, né, ele começou a fazer palestras, live, mandando mensagens, tudo pelo WhatsApp, pelo canal de internet lá, da rede social, virtual, né? Outros oradores foram pegando o exemplo dele, foram fazendo, pessoas que antes faziam palestras na casa espírita, que não tinham assim grande, como que eu posso dizer, grande destaque, tudo, começou a buscar formas de chegar nas pessoas. Eu tive amigo que fazia leitura de evangelho, livro dos espíritos, ele começou a fazer um monte de leitura, né? E dali ele começou a melhorar, aprimorar a forma de falar com as pessoas, a forma de chegar nas pessoas, tanto é que tem vídeos dele que é longo, tem outros que são mais curtos, eu não sei como faz essas coisas ainda, né? Mas eu também não tenho muito interesse nisso não, meu interesse é chegar aqui, passar a mensagem para vocês, estudar um pouquinho, me melhorar, não é assim que fala não, né? Me aperfeiçoar, melhorou? De vez em quando dou umas pérolas aí que só Jesus. E ajudar vocês, né? Porque tem gente que fala, Patrícia, eu tô acostumada a ouvir você todos os dias, né? Ontem teve um amigo que mandou isso pra mim, eu achei bonitinho demais. Ele falou, já tô acostumada a ouvir você todos os dias, segunda a sexta eu já fico esperando, né? E às vezes você atrasa um pouco, eu fico meio agoniado esperando chegar aquela mensagem. Então isso me faz muito bem, é sinal que aquilo que eu tô enviando tá dando resultado, né? Não é obra minha,
não fui eu que escrevi, não sou a dona da verdade quando eu leio e interpreto. Eu sempre me coloquei numa posição de aprendiz aqui, tanto quanto vocês. Mas sempre vou falar, isso daqui está me fazendo um bem enorme. E se está me fazendo bem, eu preciso compartilhar, porque de repente vai fazer bem para outro também. E a minha ideia é ser útil. Depois que eu aposentei, eu não podia ficar dentro da minha casa só brincando com essa fera aqui, né? Que olha só, nem para brincar dá. Já é idoso, 10 anos, só dorme. Então não dá para brincar com um idoso. Não dá para ficar dentro de casa só ouvindo música, assistindo televisão. Falei, gente, o que eu tô fazendo aqui? Né? Se eu quero prolongar minha vida, eu tenho que mostrar para o Senhor que eu sou capaz de fazer alguma coisa. E eu quero prolongar minha vida. A comorbidade já era para me ter levado há 2 anos atrás. Todos que têm poliomielite, grande parte das pessoas morrem com 5 anos, desde que começa a se alastrar essa doença no corpo. Eu já tô com 7. Então eu agradeço, louvo a Deus todos os dias. Eu falo, Senhor, eu estou aqui à sua disposição, que eu possa fazer alguma coisa que seja útil, né? E quando a gente se coloca para trabalhar, o trabalho aparece. E foi aparecendo um monte de coisa para eu fazer. Às vezes eu fico até meio perdida aqui, eu falo, meu Deus, não vou dar conta. Porque um que me pede impressão de atividade, o outro pede atividade para criança, o outro pede lembrancinha para criança, e o outro já quer que eu faça um trabalho social. Então, assim, vai aparecendo, o serviço vai aparecendo. E nessa época da pandemia, a gente se fechou para o trabalho. Nós ficamos ali 3 anos, eu pelo menos posso responder, que eu fiquei só em celular com criança. Eu não consegui fazer mais nada, eu travei todas as atividades que eu fazia. Centro espírita eu não fui mais, e aí eu travei. Até dentro de casa eu não fazia leitura, eu travei. Eu sou aquela pessoa que ficou travada, e olha que eu pouco assisti televisão. Mas toda vez que conversava com alguém, você viu, morreu não sei quem. Você viu, fulano vai morrer, tá lá na UTI. Então essas notícias foram me chocando de tal forma que eu me fechei, me blindei, né? E não queria que chegassem as notícias em mim. Eu não quis. Aí eu fiquei muito aborrecida, porque eu não podia ver meu pai, né? Era complicado. Então, assim, foi um momento de crise emocional muito grande para mim, para manter firme e com pouca fé, porque a pouca que eu tinha estava menor ainda, porque eu não estava exercitando nada. Então, assim, a gente vê que a espiritualidade ela faz a parte dela com a gente, mas se a gente fizer a nossa, aqueles que estão lá com um padrão vibratório muito baixo, a espiritualidade não consegue atingir, não consegue chegar perto deles, não consegue argumentar com eles, porque eles ainda estão longe do entendimento. Então, onde se fazia a luz, a espiritualidade também estava ali, estava trabalhando com aquelas pessoas para, através delas, da linguagem delas, chegar naqueles outros que tinham um padrão vibratório mais baixo. Para vocês verem como que é difícil, né? Na sala de aula eu sempre fiz isso, eu pegava um aluno que não conseguia aprender com a minha linguagem, eu pegava um aluno e falava pro meu aluno, vai lá, tenta ensinar seu colega, para poder os dois que falam a mesma língua se entenderem melhor. E funcionava. Então a espiritualidade faz isso com a gente. Nem sempre eles vão agir direto ali naquele local onde tá pegando fogo, né? Eles não vão ali apagar fogo diretamente. Eles colocam a gente como linha de frente. Tem alguns que usam a gente durante o sono. A gente tá dormindo, né? Aí o nosso espírito tá acordado. Eles vêm, falam, irmão, vem cá, me ajuda aqui, porque a gente vai resgatar um fulaninho ali, mas eu preciso da sua energia, que ainda está muito ligada à carne, à parte material, para a gente chegar até ele, porque a nossa matéria é tão tênue, tão transparente, dizer assim, né, que eles não enxergam, não sentem, porque eles estão muito atrasados, mas chegou a hora de buscar aquele irmãozinho lá. Dá para você vir junto e ajudar? Então a gente dormindo, muitas vezes eles vêm, tiram a gente, levam em tal lugar para resgatar algum irmão, para vocês verem como é que é o processo. Né? Então, isso eu tô falando a grosso modo, não é só isso não, vai muito mais, né? O setor educacional infantil era o que ostentava mais belas vibrações, e mesmo considerando-se que quase todos os estudantes e beneficiados dos setores de atendimento vinham do bairro muito pobre e violento, onde os vícios mais cruéis não se compadeciam de ninguém, notamos que espíritos nobres interessados na sua formação de cidadania, inspirando os professores, mesmo aqueles com menor interesse pelo trabalho, que o conduziam como um fardo desagradável. Então vejam bem, a educação foi fundamental nesse processo, e nós tomamos pedrada, hein?
e como nós tomamos. Deixa eu só escrever aqui. Peraí, foi fundamental. Por quê? Mesmo aquele professor menos comprometido na sala de aula, ali ele teve que se virar, né? Na sala de aula acontece muito isso. O professor antigamente, que eu sou do antigamente, né? Eu sou da época da revistinha Avon ainda, lembram dessa revistinha? Nem sei se tem mais. O professor, quando não quer nada com nada, abria a revistinha da Avon e ficava escolhendo copo, sei lá, produtos de beleza. Enquanto a lousa estava cheia, os alunos tinham que se virar. Esse tipo de professor, que depois passou para o celular, né? Largou a revistinha do Avon e foi fazer compra em celular durante a aula. Esse tipo de professor descompromissado, ele teve que se virar, tanto quanto o que era compromissado. Porque ali dentro da casa dele e o aluno na casa do aluno, 30 alunos ligados com esse professor e o diretor ligado no professor. Ali no grupo, o diretor tinha acesso à aula do professor. Na sala de aula, o diretor quase não vê o que está acontecendo na sala de aula. O coordenador, quando é mais compromissado, ele ainda entende um pouco do processo que está acontecendo em cada sala, mas geralmente eles também não sabem tudo o que acontece numa sala de aula. Mas quando foi aula pela rede social, aí o bicho pegou. Porque aí coordenador, diretor, supervisor, dependendo, eu acho que até o prefeito entrava lá no grupo. E ele tinha acesso a tudo o que aquele professor ou os professores, né, da escola davam para os seus alunos. Porque eles estavam nos grupos do WhatsApp junto com o professor. Então, tudo que era dado ali para o aluno, o diretor, supervisor, coordenador, estavam vendo. Eu fiquei com muito receio de dar aula assim, à distância. Porque eu sempre fui professora de saber o problema do meu aluno para eu poder fazer um projeto em cima do problema do meu aluno e alfabetizar os alunos em cima desses problemas. Então eu trabalhava projeto. Eu não trabalhava só matemática hoje, português amanhã, história, não. Eu juntava todas as disciplinas naquele tema e desenvolvia o tema de acordo com as necessidades de cada aluno. Então quando eu fui para a rede social, eu falei, agora lascou. Não sei trabalhar desse jeito. Não sei falar, hoje tem 2 aulas de português, 2 de matemática. Não sei fazer isso. Não trabalhei dessa forma. E eu tinha que fazer assim, porque eu ia ser inspecionado o tempo todo e não dava para levar minhas parcerias para o WhatsApp, não dava para fazer nada de diferente no WhatsApp. Era só as atividades que estavam programadas no planejamento anual de cada série, tinha que seguir aquilo ali, tinha que dar conta daquela matéria, daquelas disciplinas, daquele conteúdo e ponto. Então, para mim foi horrível, horrível. Eu era compromissada, sim, porém eu me sentia uma recém-formada. Porque eu falei, e agora? Não sei trabalhar desse jeito. Aí eu acredito que é onde a espiritualidade fala aqui que a gente, mesmo sem o comprometimento, mesmo sem o entendimento, a gente se virou. A gente teve que se virar. O professor teve que trabalhar praticamente sozinho, só cobrança, 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 cobrança. Só vinha no WhatsApp, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, tem que entregar não sei o quê, tem que fazer não sei o quê. Né? Então, tudo era motivo de pânico dentro da educação. E, ao mesmo tempo, a gente ficava naquela para o meu aluno. Morreu, filho? Calma, não é assim, não precisa chorar. A gente tinha que trabalhar o intelecto, tinha que trabalhar o emocional da criança à distância. Então, eu creio que aqui a gente foi valorizado, mesmo o professor mais ignorante, o mais topeira, eu acho que ele conseguiu trabalhar. Eu acho que grande parte dos professores, por menos compromisso que tivesse com a profissão, trabalhou muito, porque a cobrança era diária, a cobrança vinha todos os dias. Você fez isso, você fez aquilo, você tem que entregar isso, você tem que entregar aquilo, né? Por que tal aluno não está frequentando aula? Porque aí o diretor estava vendo, né? A assiduidade do aluno. Por que tal aluno está faltando? Vai atrás dele, liga para a mãe dele, chama ele de volta para o grupo. Tinha alunos que entravam em grupo e saíam do grupo aí. Por que você saiu? Trocou o número de telefone, professor. Aí toca, a gente tem que mudar o número de telefone e adicionar o fulaninho de novo. Mas a educação, ela segurou isso daí. Muitos lá fora vão falar assim, o pessoal da educação não fez nada. Não viu, né? O serviço ficou só ali em WhatsApp. Mas nós, por trás dos bastidores, nós seguramos uma bomba e tanto. Como ensinar à distância, sendo que a gente nunca tinha feito isso antes. Como tocar no coração de uma criança, tocar a responsabilidade de uma criança sem estar do lado dela.
esperando que os pais apoiassem, que os pais fizessem a parte deles. E muitos pais não fizeram. Muitos pais falavam, não tenho tempo, trabalho o dia inteiro, preciso sair, preciso sustentar minha família, não tem com quem fica, vai ficar aí dentro de casa sozinho. O tempo que ele ficava na escola é o tempo que não sei quem chegava e pegava ele para mim, para poder levar para casa dela, sabe? Aquelas coisas assim, bem solta. Foi muito difícil. Então, quem viu de fora falou assim, folgado esses professores. Nem trabalhar e ganhar dentro de casa. Gente, não falo ganhar o dobro, mas a gente merecia, sim, ser valorizado de todas as formas. Porque, como eu falei, até o cara mais descompromissado dentro da educação teve que trabalhar. A educação segurou forte esse processo. Só que não tinha, como eu falei, nenhum lugar, nenhum setor teve organização. Tudo foi feito assim, vamos fazer, se der certo deu, se não der a gente muda, vamos fazer de outro jeito. É as formiguinhas que eu falei para vocês, tudo espalhada. Ninguém se uniu, sentou e falou, e aí gente, o que a gente pode fazer para fazer de uma forma tranquila? Isso não aconteceu não. Então era assim, hoje eles querem isso, hoje eles querem aquilo, olha, vai ter projeto não sei o que pela Secretaria de Educação, envia esse link para o pai. Aí atropelava o conteúdo que você estava dando, porque a secretaria é prioridade, você tem que mandar o aluno entrar no link da secretaria. Aí tem um joguinho que a secretaria inventou e você tem que mandar para lá, porque a secretaria fez o joguinho e agora as crianças têm que jogar. Então teve uma falta de organização muito grande, por mais que eu tivesse na época coordenador, diretor, tudo, mas faltou organização. Porque veio tudo assim, em cima da hora, e é para hoje, é para ontem, e vamos lá. E os professores tiveram que segurar firme essa situação. E tá ali de frente com o problema. Que o problema qual era? A criança perdendo seus entes queridos. Que toda vez que você entrava num grupo para dar aula, a criança vinha e falava, professora, hoje eu não tô bem. Morreu não sei quem na minha família. Então o setor da educação ele foi fundamental, ele foi hiper importante nesse processo de pandemia. Ainda assim, essas crianças, eu falei ontem e repito, essas crianças não foram assistidas. Até o momento eu não sei de nenhum psicólogo que passou pelas escolas falando, eu vou avaliar como é que está a questão dessas crianças. Essas crianças vão se tornar profissionais lá na frente. E que tipo de profissional que elas vão ser? Porque aqui no emocional eu tenho certeza que elas continuam com muito medo. O medo fez parte diariamente das nossas vidas. Das crianças com muito peso, inclusive, porque elas, além de saberem por televisão e tudo mais, elas viam acontecer nas famílias. Famílias estão em estado precário, os pais pegam um ônibus lotado todo dia para poder trabalhar. Então foram vítimas, sim, do Covid, do medo, de todo esse processo de transformação. As crianças fizeram parte disso e sem apoio. Não teve apoio, não teve e nem tem apoio até hoje. Não estou sabendo de apoio até hoje, nem na rede estadual, nem na municipal, nem na particular. Ninguém fez nada pelo emocional dessas crianças. O mais que aconteceu, e eu creio que deve ter acontecido, é professor entrar na sala de aula pós-pandemia e falar, nós vamos trabalhar um pouquinho as emoções de vocês. Aí apareceu, inclusive, o bichinho das cores, algum mostrinho das cores, um livrinho. Todo professor pegou aquilo ali porque trata de sentimentos. Aí tá trabalhando sentimentos aquilo ali, faz um projetinho, acabou aquilo ali, acabou. É o mais que o professor fez. Então, e o emocional ele tá muito ligado ao quê? Ao nosso espírito. Se a gente tá bem, padrão vibratório alto, aí vem as energias do alto. Se a gente tá ruim, se a gente tá triste, apreensivo, angustiado, medroso, padrão vibratório cai e a gente se liga com o quê? Com o que é das trevas. Aqueles que têm o padrão vibratório baixo. Então, pensem nisso. A vida dessas crianças, quantas crianças se mantêm no padrão vibratório baixo? Por mais que as pessoas tentem fazer por elas, elas não foram tratadas. Elas ainda continuam com esse sentimento. E esse sentimento, no lado espiritual, é horrível, porque atrai o que não é bom. Vamos continuar depois.